Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer mais algumas informações a respeito dos processos de nacionalização, de legalização, enfim, do cotidiano de Portugal ou, não é, daqueles que têm interesse de virem a Portugal. Especificamente, hoje estaremos falando para aqueles que já estão em Portugal ou para aqueles que estão por vir a Portugal nos próximos dias e precisam se inteirar daquilo que irão encontrar quando da chegada aqui em Portugal. De toda maneira, gostaríamos de agradecer a todos vocês que já se inscreveram em nosso canal e lembrar para aqueles que ainda não o fizeram, que inscrevam-se em nosso canal, que deem o like aos nossos vídeos. Isso ajuda a subir a posição do canal e faz com que mais pessoas tenham acesso a estas informações de uma maneira mais facilitada pelos mecanismos de busca. E muito importante, marquem o sininho. Afinal de contas, é através do sininho que todas as informações que são postadas aqui no nosso canal, o YouTube encarrega-se de automaticamente lhes avisar de que tem um novo material postado aqui e assim não se perde absolutamente nada do que é produzido e publicado aqui no canal. Dito isto, vamos passar a nossa vinheta e em seguida retornamos com o assunto de hoje, que é deveras interessante. Olá, meus amigos do canal. Então, estamos de volta e vamos trazer para os senhores, hoje, dia 10 de setembro, uma matéria que diz respeito ao que nos espera a partir do dia 14 de setembro. Ou seja, é aquela medida já anunciada pelo Estado português, pelo governo português, de que nós estamos dando um passo atrás dentro daquelas medidas possíveis e implementadas por causa da pandemia e que, com a chegada das aulas, com o final das férias, com a vinda para Portugal daqueles que eventualmente saíram para passar as suas férias em outros países, então com a retomada, digamos assim, com o encerramento das férias de verão, a economia se agita, a cidade lota e as coisas precisam tomar um rumo. E, evidentemente, isto é uma preocupação ao governo. Por quê? Porque este maior número de pessoas transitando, retomada de aulas, seja a nível secundário, seja a nível superior, já traz um contingente enorme de pessoas para dentro das cidades e que vão transitar pelas vias, que vão usar transporte público, que vão usar o metro, que vão usar o comboio, que vão usar o autocarro, enfim. Vejam que as implicações que estão ligadas ao Covid são enormes. Então, é para isto que nós estamos aqui hoje e vamos então trazer para os senhores aqui, vou colocar na tela, a página do canal Observador, que traz uma matéria bastante interessante. Todos os meios aqui de Portugal já publicaram isso no decorrer do dia de hoje. Esta notícia saiu por volta de 13h30, 14 horas. E vamos então à página do Observador. O que temos aqui? A manchete do Observador diz que só 4 pessoas nos cafés junto a escolas. Rotatividade de horários e teletrabalho, o que muda a 15 de setembro. Esta é a chamada do canal, não é? E foi anunciado pelo senhor primeiro-ministro, e essas regras todas visam ainda uma série de outras situações e implicações. Portanto, o que nós vamos rapidamente fazer aqui é trazer para os senhores aquilo que já está público e, evidentemente, vai haver um despacho, vai haver uma regulamentação oficial que vai ser publicada e tão logo esteja disponível, a gente retoma e coloca isto aqui no canal para os senhores poderem acompanhar. Regras para evitar concentrações nos transportes públicos nas horas de ponta, que passam por um desfazamento de horários no trabalho e nas escolas, com horários diferentes de entrada e saída e de pausas e refeições.
mas também a rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial. Proibição de grupos de mais de 4 pessoas nos cafés e pastelarias junto das escolas para evitar a propagação do vírus. E brigadas de intervenção rápida regionais com enfermeiros e técnicos de diagnóstico prontas para agir nos lares com casos suspeitos. Estas são algumas das principais medidas apresentadas por Antônio Costa no final do Conselho de Ministros, que foi quem debateu, junto com os órgãos competentes da área de saúde, e que determinaram estas regras. Portanto, que aprovou, estas regras para o estado de contingência em que o país vai entrar a partir de terça-feira, dia 15. Nós vamos aqui pontuar que são 5 itens, tá? E as regras gerais para todo o país. Portanto, toda Portugal, todo o país vai estar sujeito a isto aqui. 1. Voltam a ser proibidos ajuntamentos superiores a 10 pessoas e são, de novo, impostas regras mais restritas aos horários dos estabelecimentos comerciais. Passam a aplicar-se as horas de fecho que têm estado em vigor na região de Lisboa. Portanto, os ajuntamentos limitados a 10 pessoas, os estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10 horas da manhã, com exceções. Então aqui também vão haver algumas regras específicas para estes estabelecimentos. O horário de encerramento dos estabelecimentos vai se dar entre as 20 e as 23 horas por decisão municipal. Portanto, cada Câmara, cada município poderá decidir exatamente entre 20 e 23 qual é o horário que vai se aplicar. Portanto, aqui existe uma certa flexibilidade. Em áreas de restauração de centros comerciais, o limite máximo de 4 pessoas por grupo. Proibição de venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço, que são os postos de combustíveis, como nós conhecemos, as conveniências, e a partir das 20 horas em todos os estabelecimentos, salvo naqueles que sirvam refeições. Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Isto também havia caído, retorna esta restrição. Com relação ao regresso às aulas, além dos que já se sabia, a grande novidade para o estado de contingência em que Portugal vai estar a partir do dia 15, no regresso às aulas, é o da limitação de 4 pessoas por grupo nos cafés e pastelarias em redor das escolas. Isto evidentemente evita o aglomeramento. Não é? A união, o ajuntamento de pessoas nesses estabelecimentos. Regresso às aulas em regime presencial entre 14 e 17 de setembro. Então, este é o período em que as aulas começam a ser retomadas em Portugal. Readaptação do funcionamento das escolas à nova realidade sanitária. Planos de contingência em todas as escolas. Então, cada estabelecimento de ensino, cada unidade de ensino aqui em Portugal tem um plano que foi aprovado pela Direção-Geral de Saúde, portanto, eles vão ter que cumprir algumas regras e outras que eles apresentaram, uma vez aprovadas, serão implementadas. Distribuição dos equipamentos de proteção individuais, máscaras, viseiras, etc. Referencial de atuação perante caso suspeito, caso positivo ou surtos, isso tudo nós estamos falando aqui das aulas, ok? E nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300 metros das escolas, limite máximo de 4 pessoas por grupo. Controlo da Covid-19 nos lares. Os lares, para quem é brasileiro, não está habituado ainda com o linguajar português, os lares são os asilos, né? As casas para as pessoas da melhor idade. Uma medida para evitar a propagação da Covid nos lares, uma das maiores preocupações do momento é a criação de brigadas distritais de emergência com enfermeiros e técnicos de diagnóstico. Então, estas equipes vão estar disponíveis para que, num eventual surto, elas sejam acionadas e tentem, por todas as formas, conter e estabilizar eventuais surtos que venham a surgir. No item 4, futebol e o resto do desporto, ainda sem público. Portanto, era uma medida já conhecida, o regresso do público aos estádios, aos outros recintos desportivos não estará para breve, portanto, Graça Freitas, que é a diretora-geral da Saúde, tinha o anunciado na última conferência da imprensa da Direção-Geral de Saúde. Então, isto aqui já não é mais uma novidade, mas enfim, oficializou-se. Recintos esportivos, portanto, continuam sem público. E no item 5, trabalho. Desfazamento de horários obrigatório. O que acontece aqui?
Em relação ao regresso ao trabalho, e como o observador avançou, né, o observador aqui nós estamos falando do portal, o governo avança com várias medidas para evitar concentrações nos transportes públicos e nos locais de trabalho nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, como o desfazamento de horários de entrada e saída nas escolas e no trabalho e as escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial. O que vai acontecer aqui? Eles vão criar equipes e vão criar turnos, e o que eles chamam aqui de equipas em espelho. Então vai ter um turno num determinado horário, sai aquela turma e entra outra para dar continuidade ao serviço. Escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial. Então nós vamos retomar aqui uma fase de teletrabalho talvez um pouco maior, nós vamos avançar um pouco, ou seja, regredir, talvez seja, cada um entenda aí da maneira que achar mais interessante, mas o teletrabalho é uma coisa que vai ser retomada e vai ter rotatividade com o trabalho presencial. O desfazamento dos horários obrigatório, portanto não pode haver uma concentração de horários, isso vai ter que ser determinado por setores, por instituições, e aí vamos ter então horários desencontrados para que não haja, né, um fluxo num único horário que gere um grande deslocamento de pessoas e um grande encontro de pessoas. Horários diferenciados entre entradas e saída, horários diferenciados de pausa e refeições e também a redução de movimentos pendulares. Significa aqui o transporte, não é, público para que estas empresas que estão nas zonas industriais, onde passam estes transportes, para que isto seja, né, reduzido, para que não haja tanto trânsito, que não haja tanta possibilidade de deslocamento. Bem, estas são as medidas anunciadas num primeiro momento. Isso evidentemente vai ser detalhado no momento em que nós tivermos a legislação publicada e podemos então dizer para os senhores que nós temos um agrupamento limitado a 10 pessoas nos centros comerciais, que o comércio tem flexibilidade de horário de encerramento e de abertura, portanto abre às 10 e pode funcionar até às 23, mas cada setor e cada área deverá ter a regulamentação pela Câmara. Centros comerciais, máximo 4 pessoas por grupo. Então eu vou chegar no centro comercial, eu quero adentrar 4 pessoas por grupo. Se o grupo for composto mais de 4 pessoas, não entram todos. Vão entrar 4, vão aguardar os demais e depois entram os demais. Bebidas alcoólicas vendidas até às 20 horas, não mais do que isto. E também a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em via pública. Regresso das aulas presencial começa no dia 14 a dia 17, e aí vamos ter uma noção então do que vai acontecer com as aulas. Menos de 4 pessoas em cafés e restaurantes, e isto quando se aplica até os 300 metros de um grupo escolar, por exemplo, e os recintos esportivos sem público. Portanto, vão se retomar os campeonatos, os jogos, não é? Mas o que vai acontecer? Nós não vamos ter o fluxo de público nestes locais. Com relação a Lisboa e Porto, ainda existem algumas regras um pouco diferenciadas que também serão publicadas. Por quê? Porque a situação em Lisboa e Porto, por serem regiões metropolitanas muito grandes e com grande afluxo de pessoas e de turistas, as regras podem ser um pouco mais restritivas do que no restante do país. Mas, a princípio, estas regras que agora foram anunciadas são válidas para todo o território português. Eu quero deixar um lembrete aqui de que estas matérias são matérias públicas, estão nos portais da internet, estão nos jornais que circulam aqui em Portugal, e que o nosso trabalho, a nossa dedicação a passar informação a algumas pessoas que talvez não tenham acesso a estas mídias de pronto, ou que não tenham acesso à mídia impressa, os jornais, né? Mas tenham a facilidade de, através dos seus dispositivos móveis, poderem ouvir e poderem se inteirar destes materiais, destes conteúdos, é um compromisso que nós assumimos quando resolvemos abrir o nosso canal. E tem um detalhe aqui muito importante. Tudo o que é expresso e tudo o que é colocado e dito aqui neste canal é uma opinião
pessoal, é uma opinião minha. Isto não tem força de lei, isto não tem força de decreto e não tem absolutamente nada. Isto é a visão de uma pessoa, de um ser humano, de um cidadão que trabalha com o ramo do direito e que optou por trazer informações a uma comunidade determinada. Não tenho nenhum conhecimento técnico com relação à área da saúde, não tenho esta pretensão, nunca tive e não tenho para o futuro. Portanto, quero deixar claro aqui de que estas informações são uma leitura daquilo que é público, um comentário sobre aquilo que é público, porque muitas pessoas não conseguem sequer interpretar o que está colocado aqui. Pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender o que determinadas coisas que estão expostas numa legislação ou numa matéria de televisão, numa matéria jornalística, não é? E é para isto que nós estamos aqui, para tentar trazer isto a um linguajar que caiba a todos, que possa ser assimilado por todos. Portanto, digo novamente, não tenho conhecimento da área de saúde, não sou virologista e não tenho nenhum interesse com isto. É meramente uma informação, porque a gente nunca sabe de que maneira isto é interpretado. Mas quero deixar bem claro isto para os senhores. E este é o objetivo do nosso canal. Trazer informação, mostrar aquilo que está em evidência, comentar a notícia, e o comentário é livre e a interpretação é livre. É isso que eu tinha para dizer para os senhores. Para encerrar o vídeo de hoje, quero agradecer imensamente a todos aqueles que já se inscreveram, que já nos acompanham aqui no canal, e para aqueles que ainda não o fizeram, lembro mais uma vez, inscrevam-se, deem um like aos nossos vídeos, e marquem a página do YouTube lá no sininho, para que a cada novo material postado, os senhores sejam avisados. Era isso o que a gente tinha para o dia de hoje. Para aqueles que nos acompanham, nos conhecem, alguns, para os nossos clientes, que nós temos clientes também, nós trabalhamos aí nesta área. Então, nosso muito obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.